Michael Afton, para muitos, é uma espécie de herói em Five Nights at Freddy's, em busca de redenção pelos seus erros do passado e com intenções bondosas de dar um fim a essa história e ao reinado de caos do seu pai. Mas toda essa história que a gente tem do personagem, dessa parte dele da história, é uma grande interpretação da fanbase. Tem muita coisa que pode ter ficado pra trás, muita coisa que a gente não sabe. E o novo filme de FNAF 2 mostra pra gente uma nova faceta do personagem que a gente nunca imaginaria que iria ver. Claro que sim, os filmes e os jogos são mídias diferentes e nem tudo deve ser levado em consideração um pro outro na hora de revisar a história. Mas acontece que em Five Nights at Freddy's o Michael só tem um único diálogo, que é em Five Nights at Freddy's Sister Location, e com simplesmente esse único áudio a gente já deduziu quais são as intenções do personagem, a índole dele, mas agora a gente tem finalmente uma retratação do personagem fora aquele diálogo. A gente tem realmente algo para ser levado em consideração agora. E eu já digo, eu não acho que o Michael dos jogos é muito diferente do Michael que a gente viu nos filmes. Mas sempre deixando claro que as duas histórias são sim diferentes, os filmes e os jogos. E é exatamente isso que muda o personagem do Michael em algum ponto. Quero deixar bem claro que sim, o vídeo vai ter spoilers, então se você não viu o filme, sai daqui. Mas agora, se você já viu o filme, vamos debater isso aqui. Quero deixar bem claro desde o início que sim, na continuidade dos jogos, o Mike Schmidt e o Michael Afton são sim o mesmo personagem. Eles só foram divididos com personagens diferentes nos filmes porque o Mike Schmidt do filme de FNAF 1 é uma adaptação do Guarda Noturno de FNAF 1, enquanto o Michael Afton do FNAF 2 ele é uma adaptação mais do personagem mesmo, Michael Afton. Tá bom, então o que tornou o Michael Afton esse personagem? O próprio filme mostra, e não é muito difícil de tirar conclusões, que a criação do William tornou sim o Michael e a Vanessa essas pessoas desequilibradas. Só que a diferença entre o Michael dos jogos e o dos filmes são os eventos que eles passaram pela vida para mostrar para eles a verdade sobre o pai deles. O primeiro ponto disso é a Grande Mordida, ou a Mordida de 83. O incidente causado por Michael que levou a vida de seu irmão. Após Michael matar seu irmão, mesmo que acidentalmente, ele expressa remorso em minigames seguintes à mordida. No último minigame de FNAF 4, nós vemos o Michael pedindo desculpa pelo que ele fez com o irmão, enquanto ele está em coma. Então, não, nem Michael nem a Vanessa são pessoas ruins. Eu acho que isso pode até valer para os filmes, eles são só pessoas quebradas por causa da criação do Afton. Mas então, foi a mordida de 83 que fez o Michael Afton mudar? Foi esse acidente terrível que fez o Michael ver o pai dele como um monstro e se tornar uma pessoa melhor? E eu respondo aqui curto e breve. Não, eu não acho que a mordida de 83 mudou o Michael Afton da noite pro dia. E mesmo que ali o Michael tentasse sim se redimir como pessoa pelo que ele tinha acabado de fazer, não é tão simples. Michael ainda vive naquela casa, convivendo com seu pai e com aquela criação. Então, acreditar que o Michael simplesmente parou de ser manipulado pelo pai depois daquilo, ainda mais naquela situação de fragilidade, é um pouco difícil. Essa manipulação que destruiu tanto o Michael quanto a Vanessa é algo tão explícito nos filmes que te faz pensar o porquê seria diferente nos jogos. Por que William não usaria Michael em seus planos? Mas ele usa. Em Five Nights at Freddy's Sister Location, Michael está indo encontrar Elizabeth a mandado de William. Nós descobrimos isso no final do jogo com o último diálogo que Michael tem. E esse diálogo não parece uma coisa jogada. Parece mais uma notificação que o Michael tá fazendo sobre a ordem que ele cumpriu. Que me faz acreditar que não seja a primeira. E mesmo no final desse diálogo, o Michael ainda diz que vai atrás do pai. Mas ele não diz isso num tom de ameaça. Ele diz isso num tom de aviso. Porque mesmo o Michael se virando contra o pai agora, é recente o que acabou de acontecer. Então Michael ainda, de certa forma, o respeita, sendo uma espécie de seguidor relutante. E a gente nunca teve um motivo pro Michael fazer as coisas de verdade. Tipo, trabalhar no FNAF 1. Se o Michael for o Fritz Smith do FNAF 2, por que ele estaria lá? A gente nunca teve essa explicação. No final de Five Nights at Freddy's 1, o Michael ele é demitido por mexer nos animatronics e odor. Mas por que ele mexeu nos animatronics? Vocês percebem que para um jogo de terror, isso equivale mais a uma movimentação suspeita do que qualquer outra coisa? E como a gente sabe, sim, nem tudo deve ser levado dos filmes para os jogos e nem vice-versa. Mas algumas coisas
elas servem para mostrar um outro ponto de vista, coisas que podem ser sim levadas em conta. Então eu acho que o Michael Afton dos jogos está fragmentado entre 3 personagens dos filmes: o Mike Schmidt, o Michael Afton e a Vanessa. O Michael Afton dos filmes, ele representa mais esse lado obediente do Michael, em que ele segue as ordens do pai, quer orgulhar o pai, ele acha que precisa orgulhar o pai. Seria ele uma representação do Michael do FNAF 4 sem os eventos da mordida de 83, que nos jogos teria feito ele sim repensar sobre sua índole. Depois, no FNAF 1, com ele agora se tornando a Vanessa, onde ele segue sim as ordens do pai, por mais que não concorde, ele acha que não pode ir contra isso. Ele não tem escolha. Mas só no Sister Location, quando ele é traído pela Baby e vê que pro pai dele ele não passa de uma ferramenta, aí ele se torna o Mike Schmidt do filme. Ele é obcecado em um único objetivo, que é a vingança. Do mesmo jeito que o Mike Schmidt do filme é obcecado em encontrar o Garrett, se tornando essa pessoa desestabilizada. Ele não é exatamente uma pessoa boa, não é uma pessoa bem intencionada, ele só quer vingança. Então seria essa a trajetória do Michael nos jogos, finalmente explicada através dos filmes. Mas isso é só uma interpretação, isso é só uma teoria. E fica aberto a você dar o seu ponto, concordar, discordar. Você tá livre para comentar o que quiser aí nos comentários, claro, respeitando todo mundo, respeitando opiniões de todo mundo. Quero falar sobre o projetinho que eu tô fazendo, que é o roteiro de Five Nights at Freddy's 3. Eu falei no Twitter e bastante gente comprou a ideia. Queria falar que depois que eu assisti o filme, eu tive que mudar umas 2 vezes o roteiro. Então eu acabei decidindo que o vídeo ele vai ser uma idealização das coisas que podem ter no FNAF 3. Com base, vai ter um roteirinho sim, que eu já escrevi, mas vai ser mais uma idealização mesmo das coisas que podem ter no FNAF 3. Mas a parte do roteiro ainda vai ter um pouquinho sim. É porque teve muita coisa que eu acho que fica muito aberto para o que vai acontecer. E eu não sei que linha eles podem seguir. Então talvez leve um pouquinho mais de tempo para sair, mas eu garanto que esse mês ainda sai. Eu tô na metade já tá. Eu vou atualizando vocês qualquer coisa. Quando tiver perto de sair eu vou falar. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado mesmo. Quero que vocês tenham a opinião de vocês, o que vocês acham. Como eu disse, respeitando todo mundo. E é isso. Até mais, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.